sejam todos muito bem-vindos a essa nossa jornada do crochê. E aí, preparadas para iniciar essa trajetória? Preparados para começar essa semana que vai ser cheia de conteúdo interessante, cheia de conteúdo bacana? Pois então, estamos aqui. Meu nome é Márcia Malman, eu sou professora de crochê e eu tô aqui para te acompanhar nesse trajeto lindo, nessa caminhada prazerosa que a gente vai ter ao longo dessa semana, tá ok? Bom, eu devo começar dizendo para vocês que o caminho, a caminhada de uma empreendedora do crochê, ela é uma caminhada cheia de desafios, ela é uma caminhada cheia de obstáculos, ela é uma caminhada cheia de dificuldades, sim. Assim como é a vida de qualquer pessoa que decida empreender, né? Assim como é a nossa vida de mulheres empreendedoras. Então não seria diferente quando a gente vai começar um negócio de crochê. Concordam? A boa notícia, gente, é que ao longo dessa nossa caminhada, a gente se surpreende muito. A gente se surpreende com paisagens lindas, a gente se surpreende com depoimentos de pessoas que admiram o nosso trabalho, que apreciam o nosso trabalho e que dão esse feedback pra gente. E isso faz com que o nosso trabalho valha a pena. E isso faz com que a gente queira fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então, empreender, sim, tem suas dificuldades, mas é lógico que tem a parte do prazer, a parte da satisfação. E a gente vai conversar justamente sobre isso ao longo desses nossos encontros, tá ok? E aí, gente, topam vencer esses desafios junto comigo? Topam entender que essa é uma caminhada, que esse é um processo, né? E fazer com que vocês tenham aí em mãos ferramentas super importantes, super potentes para transformar o crochê de vocês em sucesso? Bom, se a resposta de vocês for sim, então fiquem com a gente até o final dessa jornada e entendam como funciona esse processo. A gente está aqui para ajudar vocês justamente a fazer com que isso aconteça. Então, gente, se vocês quiserem ser aquela crocheteira que vende todos os dias, aquela crocheteira que fatura aí até 10 mil reais por mês, como hoje é o meu caso, vocês estão no lugar certo. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ajudar vocês a dar os primeiros passos a se tornarem essas crocheteiras de sucesso. E vocês sabiam que existem provas, a gente tem provas de pessoas que já trilharam esse caminho com a gente e que ainda trilham esse caminho com a gente, que podem comprovar, provas que podem comprovar, mas é isso, provas que podem comprovar que o que eu estou falando para vocês é verdade mesmo. A gente tem histórias, a gente teria aí mais de uma centena de histórias para compartilhar com vocês, mas a gente tem histórias muito legais, como a história da Tita, por exemplo, que tinha, antes da pandemia, um negócio, era um negócio artesanal, mas não estava relacionado ao crochê, mas era um negócio que estava relacionado a eventos. E o que aconteceu? Durante a pandemia, ela viu simplesmente o negócio dela desaparecer. Como ela já sabia fazer crochê, ela encontrou aqui, na comunidade Crochê Essencial, uma oportunidade de fazer um novo negócio, de iniciar um novo negócio. E hoje ela fatura muito mais do que ela faturava com o negócio que ela tinha anterior à pandemia. A gente tem a história da Alice também, que deixou um emprego de mais de 20 anos numa empresa gigante da cidade dela para se dedicar integralmente ao crochê e hoje ela é muito feliz com a escolha dela. E tem uma história que eu acho linda, que é a história da Carla, que ela é fisioterapeuta, deixou o trabalho de fisioterapeuta dela para se dedicar às filhas gêmeas que nasceram. E ela encontrou no crochê o quê? Uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento das filhas e ter uma renda para ajudar no sustento da casa. Então, gente, assim, ó, eu teria centenas de histórias para contar para vocês aqui, como estas, né? E muitas outras histórias diferentes. Mas são justamente essas histórias, gente, que fazem com que eu queira compartilhar com vocês o meu método, a minha maneira de transformar crochê em negócio. E é por isso que eu tô aqui. A minha intenção sempre nessas jornadas que a gente faz eu não gosto muito dessa palavra, quem me conhece sabe, mas a minha intenção é sempre ajudar a empoderar mais e mais pessoas. E eu desenvolvi um método para isso. E é isso que eu vou compartilhar com vocês ao longo dessa jornada, tá ok? Gente, antes de mais nada, eu preciso fazer um pequeno alerta para quem está aqui acompanhando essas nossas lives, essa nossa jornada.
eu preciso dizer para vocês que eu não sou apenas professora de crochê, tá ok? Eu sou professora de crochê para negócio. Então, se vocês estiverem aqui com o único e exclusivo intuito de aprender crochê, de aprender uma receita de crochê, eu devo dizer para vocês que ou vocês tenham paciência para me ouvir falar sobre negócios de crochê, e aí quando eu for ensinar as bolsas, vocês peguem a receita para vocês, tá? Ou eu devo dizer para vocês que vocês estão no lugar errado, porque eu vou sim falar sobre negócio, porque eu sou professora de crochê para negócios. A minha intenção é ajudar vocês a transformar aquilo que é um hobby em um negócio lucrativo, em um negócio rentável e um negócio da vida de vocês. É por isso que eu tô aqui. Então, gente, esse é o meu alerta que precisa ficar com vocês. Se vocês querem ter sucesso, se vocês querem transformar crochê em negócio, vocês estão sim no lugar certo. Vocês estão com a pessoa certa. Porque é sobre isso que eu vou conversar com vocês ao longo desses nossos encontros, tá ok? E por que isso, gente? Por que essa coisa de crochê para negócio? Gente, tudo o que eu ensino, seja aqui na jornada, seja nas minhas lives, seja nos meus vídeos ou na comunidade Crochê Essencial, sobre a qual nós vamos falar em algum momento aí ao longo dessa semana. Tudo o que eu ensino é 100% resultado da minha prática como crocheteira, mas também do meu conhecimento pedagógico e do meu conhecimento enquanto administradora de empresas. Tudo que eu aplico aqui com vocês, tudo que eu pratico aqui com vocês é resultado daquilo que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, certo? E isso, gente, é para mim o mais importante. E além disso, além de eu comprovar isso tudo, de eu praticar isso tudo, aliás, eu tenho pessoas que comprovaram isso, que são as meninas da comunidade Crochê Essencial. Então, tudo é resultado de uma prática aliado ao conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da vida. E é isso que eu compartilho com vocês aqui, certo? Então, minha gente, a gente vai começar essa caminhada, essa jornada aqui, com uma lição, com um ensinamento. Uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, mas que se confirmou mesmo com o crochê, quando eu transformei o meu crochê em negócio. Se a gente quer ter resultado, a gente precisa estar com pessoas que tenham resultado, tá? Se você quer ser uma crocheteira de sucesso, se você quer ser uma crocheteira que tem um negócio que realmente deslanche, que ande para frente, vocês precisam estar perto de pessoas que também desejam isso e pessoas que fazem isso acontecer. Essas pessoas podem ser as crocheteiras da comunidade Crochê Essencial, né? Os exemplos que eu dei para vocês aí e muitos outros. Mas essas pessoas podem ser também uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma comadre, enfim, alguma pessoa que vocês conheçam e que também deseja ter sucesso, né? Então, é interessante que vocês pensem na possibilidade de convidar essas pessoas para a nossa jornada, de trazer essas pessoas para junto da jornada. Aí vocês vão me dizer assim, mas Márcia, se eu fizer isso, se eu trouxer essas pessoas para dentro da jornada, eu vou estar gerando concorrência para mim mesma, né? E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, eu vou deixar um convite para vocês e um desafio, de certa forma. Façam isso e fiquem conosco até o final dessa jornada. E eu vou provar para vocês que vocês podem sim gerar concorrência para vocês mesmas, mas transformar essa concorrência em aliada de vocês, numa grande aliada que vai te ajudar a desenvolver ainda mais o teu negócio de crochê. Não duvide de mim, porque eu vou mostrar isso para vocês como isso é possível. Gente, lembrem-se do seguinte, o contexto é o estímulo. O contexto é o estímulo. Se vocês estiverem próximos de pessoas que estão um passo à frente de vocês, vocês vão caminhar para alcançar essa pessoa. Ter uma pessoa à minha frente me ajuda a querer mais, a buscar mais. Então, gente, se vocês estiverem próximos de pessoas que estão à sua frente, vocês vão caminhar mais rápido. Contexto é estímulo. Se vocês estiverem próximos de pessoas que estão um passo atrás de vocês,
vocês vão ficar um passo atrás. Vocês são a média das pessoas com quem vocês convivem. Anotem essa frase. Você é a média das pessoas com quem você convive. Se você convive com pessoas de alta performance, você se torna uma pessoa de alta performance. Caso contrário, você fica sempre na mesma. Você é a média das pessoas com quem você convive. Quando você vira referência, então, aí, gente, você tem mais motivos para buscar mais e mais, crescer cada vez mais. Então é isso que a gente deseja. A gente deseja ser alto, padrão, e a gente deseja buscar pessoas com a gente. Talvez essa comadre, essa colega, essa vizinha, essa amiga, seja uma pessoa que tem os mesmos sonhos que vocês. Desejam crescer junto com vocês. Então, tragam elas com vocês e sejam vocês referência para essas pessoas. Sejam vocês essa pessoa de alta performance como referência para as outras pessoas. Então, vamos à nossa agenda? Vamos lá, gente. Olha só. Eu não lembro de ter visto, tá? Nunca vi uma jornada de crochê, eu nunca vi uma semana de crochê com 5 etapas. A nossa vai ter 5 etapas. Acreditem, eu nunca vi isso, acho que vamos ser os primeiros a fazer isso. Então deixa eu pegar minha colinha aqui, só para vocês poderem anotar aí, eu poder passar direitinho para vocês o que vai acontecer ao longo dessa semana, em que eu vou ensinar crochê e eu vou ensinar a transformar crochê em negócio. Tá ok? Então, peguem papel e caneta aí e anotem agora, tá? Hoje, gente, acontece a nossa sessão de alongamento, de aquecimento para nossa caminhada na nossa jornada, tá? A gente vai ter aula de crochê, vou ensinar uma clutch linda para vocês, tá? E a gente vai ter também um pouquinho da minha história, certo? Vou contar um pouquinho do que aconteceu, como é que eu cheguei até aqui, por que eu sou a Márcia Malman e o que eu faço da minha vida, tá ok? Na quarta-feira, também às 20 horas, gente, a nossa caminhada vai ficar um pouquinho mais intensa, tá? A gente vai ter um segundo modelo de clutch e aí vocês vão me perguntar, Márcia, mas por que só clutch? Gente, eu ensino clutch na jornada porque a clutch é uma peça rápida de ser feita, ela é uma peça super lucrativa, vocês podem ganhar muito dinheiro com a clutch, tá? E é por isso que eu escolho trazer a clutch. E a gente tem muitas opções de modelos de clutch que a gente pode fazer. Eu vou ensinar 3 modelos para vocês e vocês já vão ter dentro do portfólio de vocês de peças de crochê 3 clutches novas e lindas, tá? Então a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai fazer a clutch, mas a gente vai também na quarta-feira falar falar sobre tudo o que vocês precisam saber para ter um negócio de crochê, né? Tem muita gente que acha assim, ah, não, mas se eu tenho um rolo de fio e tenho uma agulha, eu tenho um negócio de crochê. Não é assim. Talvez eu espante muitas de vocês que vão estar por aqui na quarta-feira com o que eu tenho para dizer para vocês. Tudo o que envolve um negócio de crochê. Mas eu preciso fazer isso. Essa é a minha obrigação, enquanto uma pessoa que está aqui dizendo para vocês que vocês podem faturar aí até 10 mil reais por mês com o crochê de vocês, tá? Então eu preciso dizer para vocês que não é só fio e agulha, tem muito mais por trás disso e sobre isso nós vamos falar na quarta-feira. Na sexta-feira a gente vai avançar um pouco mais, a jornada vai ficar mais pesada, a nossa trilha vai ficar mais estreitinha, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma terceira clutch, tá? E na sexta-feira também, eu quero que vocês estejam muito bem preparadas, quero que vocês peguem as anotações de vocês, sentem bem confortavelmente, porque eu vou ensinar para vocês o que vocês precisam fazer para dar os primeiros passos na montagem de negócio de vocês. Por onde começar? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu posso começar simplesmente por fazer crochê. Crochê é muito importante, mas tem alguns passos que vocês precisam dar para dar esse start no negócio de vocês, para iniciar esse negócio de vocês. Isso vai acontecer na sexta-feira e é lógico, na sexta eu vou ensinar também uma clutch linda para vocês, tá ok? Bom, seguinte, aí nós vamos ter o nosso encontro do domingo, tá? No domingo é a vez de vocês provarem para mim que vocês estão levando esse negócio a sério. No domingo, eu vou apresentar para vocês
a oportunidade de vocês conhecerem a comunidade Crochê Essencial. Eu vou trazer para vocês um apanhado geral de tudo o que é a nossa comunidade. Tem muita gente que já ouviu falar, tem muita gente na lista de espera para entrar na comunidade e tem gente que não conhece a comunidade. Então assim, ó, não percam o nosso encontro de domingo, porque no domingo eu vou mostrar para vocês o que tem lá dentro, tudo o que tem lá dentro, porque é muita coisa, tá? E eu vou também abrir para vocês as informações sobre o que vocês vão precisar investir de tempo e dinheiro para fazer parte da comunidade. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer para se tornar essa crocheteira de sucesso que eu tô falando para vocês o tempo todo aqui, tá ok? Isso no domingo. E aí nós temos o nosso quinto momento, que é o quê? Que é a oportunidade de vocês que decidiram realmente transformar o crochê de vocês em negócio para entrar na comunidade, que vai ser a abertura das inscrições na segunda-feira pela manhã. Às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para a comunidade. Então, gente, quem é que vai estar comigo lá na segunda-feira? Somente pessoas que estão comprometidas a transformar o seu crochê em negócio. Somente pessoas que estão acreditando nisso que eu estou falando. Porque, gente, eu posso dizer para vocês, hoje o meu faturamento é sim superior a 10 mil reais mensais. E eu falo isso com muito orgulho, eu falo isso com muita felicidade, com muita alegria. E o melhor de tudo é que se eu conseguisse me dedicar, que hoje eu não consigo, se eu conseguisse me dedicar 100% do tempo ao meu crochê, o meu faturamento seria superior a 20 mil. Hoje a minha demanda é muito maior do que eu consigo atender. Então, para quem acha que tem muita gente fazendo crochê por aí, eu devo dizer para vocês que tem muito mais procura do que crocheteira trabalhando. Então, fica aí o meu convite para vocês. Fiquem comigo até o final, mas fiquem comigo somente se vocês estiverem comprometidos com esse resultado que vocês querem ter, tá? Porque é muito fácil eu querer ter resultado e eu não fazer nada por isso. E eu tenho certeza que eu tenho aqui um grupo gigante de pessoas que querem ter resultado e que estão dispostos a fazer o que for preciso, tá? Então, na segunda-feira, a gente abre as inscrições para a comunidade e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender disso, tá ok? Prontas, então, para iniciar essa caminhada? Gente, prometo para vocês que eu vou caminhar com vocês, de mão dada com vocês, para que eu tenha certeza de que vocês vão conseguir fazer o que vocês precisam fazer para transformar o crochê de vocês, certo? Gente, se vocês ainda não estão inscritos nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Nós temos grupos de WhatsApp. Se vocês ainda não estão nos grupos de WhatsApp, eu sugiro que vocês entrem nesses grupos. Por quê? Tem aí alguns bons motivos para vocês entrarem nos grupos de WhatsApp. Primeiro lugar, através dos grupos de WhatsApp, a gente compartilha com vocês a nossa agenda e a gente avisa vocês de quando estão iniciando a cada um dos nossos encontros dessa jornada, certo? Nos grupos de WhatsApp também eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios que a gente vai fazer ao longo dessa jornada. A gente precisa exercitar algumas coisas. Então, quando eu trago para vocês questões de reflexão sobre o negócio de crochê, esse exercício ele vai estar lá dentro do grupo de WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, tá? E também, olha que legal, quem estiver dentro do grupo do WhatsApp vai ter algumas oportunidades diferentes na hora de decidir pela compra ou pelo acesso, digamos assim, à comunidade Crochê Essencial. Então não percam, entrem nos nossos grupos. Se vocês não entraram ainda, entrem, por favor, porque vai ajudar vocês bastante, certo? Muito bem, gente. Eu sei que para a maioria de vocês que está aqui me assistindo, ter um faturamento de 10 mil reais mensais pode parecer uma coisa um pouco fora da realidade, pode parecer um pouco, isso não é possível e tudo mais. O que a gente precisa entender, antes de mais nada, é que isso é tudo um processo, né, gente? Quando eu comecei há mais de 4 anos como crocheteira valendo mesmo, porque eu comecei lá quando eu tinha 6 anos de idade, o meu faturamento era 0, né? Até porque eu jamais imaginei na minha vida que eu poderia transformar crochê em negócio quando eu comecei.
Eu jamais imaginei que isso fosse virar um negócio na minha vida, né? Então a gente precisa ter muito claro isso, que nós estamos falando de um processo, que ao longo desses 4 anos eu não faturei sempre 10 mil reais mensais. Essa é uma realidade minha de agora. Eu tive alguns momentos ao longo desses 4 anos em que eu faturei, sim, bastante. Não cheguei a 10 mil, mas cheguei a 9 mil reais. E hoje eu tenho isso como faturamento médio mensal, né? Então sim, gente, dá para fazer isso, mas a gente não pode esquecer que isso não vai acontecer de hoje para amanhã tendo 3 peças, 3 clutches no meu portfólio, tá? Então é bem importante que vocês pensem nisso. E eu vi isso acontecendo com várias crocheteiras, tá? Esse processo ele aconteceu com várias crocheteiras e hoje eu tenho crocheteiras que ganham muito dinheiro, que seguiram alguns rumos diferentes muitas vezes, mas que ganham dinheiro com esse negócio e que transformaram ele num negócio de verdade, né? E aí vocês vão me dizer assim, tá, Márcia, conta aí qual é a mágica. Gente, não tem mágica, tá? A mágica, se fôssemos chamar assim, seria trabalho duro, seria muita dedicação, seria muito aprendizado, porque sim, vocês vão ter que se dedicar. Não existe negócio fácil no mundo, o crochê não seria um deles. Então, vamos ter que sim contar com a dedicação de vocês. Mas eu penso no seguinte, existem técnicas que quando eu comecei, eu não tive quem apresentasse para mim, né? Eu tive que desenvolver. E eu tô aqui justamente para compartilhar com vocês. E essas técnicas, gente, elas foram desenvolvidas ao longo desse período, aí quase 5 anos agora já, né? Elas foram desenvolvidas ao longo desse período, só que não faz sentido eu ensinar essas técnicas para vocês sem antes contar para vocês como que eu cheguei lá. Como que essas técnicas existiram, passaram a existir na minha vida. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho da minha história. Bem pouquinho, porque a minha história é longa. E a gente quer aprender crochê e aprender sobre o negócio de crochê, né? Então eu comecei crochê aos 6 anos de idade com a minha mãe. Foi ela que me ensinou os primeiros pontos, fazer correntinha, fazer ponto baixo, fazer ponto alto, né? Depois eu me formei, eu sempre quis trabalhar com idiomas, eu me formei tradutora e intérprete no ensino médio. E na faculdade eu me formei em letras, né, como professora de inglês. O que é uma coisa que me ajuda bastante enquanto professora de crochê por conta da questão didática e tudo mais. Eu sempre ouço as pessoas me dizerem, Márcia, adoro a tua didática, né? Lógico que isso tem a ver com a minha formação. Depois, por uma necessidade pessoal, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão empresarial, né? Porque eu já tinha um outro negócio na época. E aí, gente, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas eu tive lá momentos difíceis, né, ao longo da minha carreira profissional. Eu acho que todo mundo tem, mas eu tive um momento em especial que foi bem conturbado para mim, né? Foi bem difícil, eu não estava muito satisfeita, eu não estava muito feliz, eu precisava de um hobby, eu precisava de alguma coisa para me preencher e tirar um pouquinho da minha cabeça todos esses problemas que eu vinha enfrentando enquanto profissional, enquanto professora de inglês e enquanto gestora de uma escola de idiomas. E aí eu tive um feliz reencontro com o crochê, que foi uma coisa que entrou e saiu da minha vida várias vezes, né, ao longo desse tempo. Mas foi aí que eu encontrei o crochê contemporâneo, né? Foi nesse momento que eu encontrei o crochê contemporâneo. Porém, ele não tirou da minha vida os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas insatisfações. E eu lembro muito bem que teve um dia que eu cheguei em casa muito triste, desapontada com a minha carreira profissional, e eu lembro que eu escureci o quarto e eu chorei até desidratar. Não vou dizer literalmente, mas olha, foi complicado o negócio. E no meio dessa minha crise, digamos assim, eu simplesmente acordei para a vida. Eu levantei, eu saí da cama, eu lavei o rosto, eu peguei o meu crochê, o meu fio e a minha agulha e fui fazer crochê. Enquanto que eu estava fazendo aquilo, era muito interessante assim a sensação de paz que eu ia sentindo. E nesse momento eu decidi que eu ia fazer com que o crochê
fosse um novo projeto de vida para mim. Foi ali que eu decidi isso. E foi muito bom, né? Foi muito bacana. Era um momento difícil e eu encontrei no meio desse momento difícil uma razão para mudar, para fazer alguma coisa diferente. E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, que fácil que foi para Márcia, né? Nossa, ela já sabia fazer crochê, então ela simplesmente decidiu começar um novo negócio. Gente, não. Engano de vocês, tá? Não é assim que aconteceu, não foi assim que aconteceu e não é assim que vai acontecer com a maioria de vocês. Eu tive ao longo desse caminho aí, dessa trajetória enquanto crocheteira, muitas dificuldades, né? Eu sou, digamos assim, eu posso dizer que eu sou uma das pioneiras no crochê contemporâneo. Eu comecei crochê contemporâneo quando ele estava começando a aparecer, né? E eu tive muitas dificuldades. Eu tive dificuldade para encontrar material, eu tive dificuldade para encontrar fornecedor, eu tive dificuldade para me achar dentro do crochê e saber o que eu queria, porque eu não queria ficar copiando bolsas prontas de outras pessoas. Então eu tive que buscar tudo isso, eu tive que construir tudo isso, né? Tudo isso que eu trago para vocês hoje, as facilidades que vocês têm para iniciar um negócio de crochê hoje, eu não tive quem me mostrasse, eu tive que buscar, né? Além disso, eu sofri um pouco com desvalorização, sim. Eu vou dizer até assim, ó, não sofri um pouco, eu sofri bastante com a desvalorização do trabalho, né? Eu sofri, inclusive, com o meu preconceito, né? Sobre as crocheteiras, sobre as artesãs. A coisa de a gente achar assim, quem é crocheteira ou quem é artesã não deu certo na vida. Tá fazendo isso porque não se acertou com outra coisa na vida. Então, assim, eu tinha lá os meus próprios preconceitos para lutar contra eles, né? E eu tive até histórias engraçadas, assim, né? E hoje são engraçadas. Na época, eu confesso que eu fiquei meio sem pai nem mãe quando aconteceu. Mas eu tive uma história de uma pessoa que me pediu um organizador grande, né? E eu disse, ok, fácil e tudo mais. A gente definiu o tamanho, definiu cores e tal. E aí ela me perguntou quanto custaria. Eu não sabia muito bem calcular preço na época, confesso para vocês. Mas calculei lá o que eu achei que valeria o organizador. E para minha surpresa, ou não, hoje quando eu olho para trás e penso que me surpreendi com aquilo, não deveria ter me surpreendido, a pessoa disse para mim assim, nossa, mas tu vai me cobrar por esse serviço? E aí me caiu uma ficha assim, na realidade, ela não queria me pagar, ela me perguntou o preço por, sei lá, educação talvez, né? Mas ela achou que eu ia trabalhar de graça para ela, porque aquele é um trabalho que não tem valor para algumas pessoas, né? Então, são histórias como essas que fazem com que vocês entendam que não foi um caminho fácil sempre e que não é um caminho fácil até hoje. Até hoje eu me deparo com situações de desafios, só que lógico que com a experiência a gente aprende a lidar com os desafios e aprende a solucionar os desafios mais rapidamente, né? Então assim, se vocês acham que foi fácil, não foi fácil, né? Eu não tive o apoio da família, por exemplo. Exceto meu marido, eu não tinha apoio das pessoas, porque assim como eu também pensava, a minha família achava que me tornar uma artesã seria assinar o certificado de incompetência em tudo que eu estudei ao longo da minha vida. Eu estudei para ser uma administradora, eu estudei para ser uma professora de idiomas, eu estudei, né? Então, eu não tinha esse suporte, eu não tinha esse apoio, né? Então, não foi fácil, não foi um caminho fácil, né? E aí, o que acontece? Chega uma hora que isso vai acontecer para todas vocês, tá? Chega uma hora que eu sempre digo assim, sabe aquele momento que vira uma chavezinha assim e que a gente dá uma guinada na vida? E aconteceu comigo. Foi, acho que no final de 2018, se eu não me engano, uma pessoa me achou nas redes sociais. Eu sempre usei as redes sociais para divulgar o meu trabalho, né? Uma pessoa me achou nas redes sociais e me encomendou 16 clutches. Gente, eu não sabia muito bem o que era isso, né? Eu nunca tinha tido um pedido grande desses. E ela encomendou 16 clutches porque ela queria presentear de Natal amigas, colegas de trabalho, enfim. E eu fiz as 16 clutches. Gente, esse momento na minha vida, ele foi muito importante,
Porque ele foi o momento em que eu comprovei que a minha família estava errada, que eu estava errada, que crochê não é coisa de gente que não deu certo. Mesmo pelo contrário, é coisa de gente que dá muito certo. Eu fiz as 16 clutches e aquilo ali aumentou a minha autoestima de uma forma, me transformou de um jeito que eu acho que nada teria me transformado. Mas deixa eu dizer pra vocês que vocês não precisam ter uma encomenda de 16 clutches para aumentar a autoestima de vocês, tá? O que vocês precisam é de pessoas apoiando vocês, de pessoas acreditando em vocês, né? Esse é um pouco do meu trabalho enquanto professora de crochê, acreditar nas pessoas que estão comigo, né? E aí o que aconteceu? Em 2019, continuei fazendo muito crochê. Em 2019 eu cheguei a ter um faturamento, teve um mês que eu cheguei a faturar R$9.000, né? Eu tinha um faturamento médio de 4.500, mais ou menos, ao longo de 2019. E aí, com essa coisa de a gente ir crescendo, aparecendo mais nas redes sociais, as pessoas começaram a me pedir para eu ensinar, né? Eu já ensinava presencialmente, mas pessoas de outros estados começaram a me pedir: Márcia, tu não dá aula online. E aí coincidiu com o quê? Coincidiu com a pandemia, né? Na realidade, não foi por conta da pandemia que a gente iniciou esse projeto das atividades online. Um mês antes da pandemia, a gente começou a desenhar esse projeto, né? Em fevereiro de 2020, a gente começou a criar esse projeto e em março, em final de fevereiro, a gente já estava gravando as aulas e em março entrou a pandemia, né? O ano de 2020 não foi um ano fácil para ninguém, né? Mas ele foi, eu não posso dizer que ele foi um ano ruim para mim enquanto crocheteira e muito menos para mim enquanto professora de crochê, porque foi o ano em que as coisas deslancharam, né? Mas enquanto crocheteira, que é esse o depoimento que eu tenho que dar para vocês, ele não foi um ano ruim, né? E agora em 2021, que poderia ser um ano ruim também, porque a gente também teve parada de comércio, de tudo por conta de uma pandemia, 2021 também não foi um ano ruim, né? Mesmo pelo contrário. Hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho um faturamento de R$10.000 mensais. Então, o que eu fiz para sair do zero, né? Que é normal que eu saísse do zero, porque afinal de contas eu não transformei, meu crochê não era negócio. O que eu fiz para sair do zero para ir para um faturamento de R$10.000 mensais? Eu me foquei basicamente em 4 pilares, tá? Que foi o que transformou o meu crochê, que foi o que transformou aquela arte, né? Aquele hobby que eu tinha num negócio. E assim, gente, não importa em que momento do crochê de vocês estão. Vocês podem ser iniciantes ou vocês podem ser super experientes no crochê. Se vocês utilizarem esses 4 pilares, se vocês se debruçarem sobre esses 4 pilares com o negócio de vocês, a receita do sucesso está dada, mas precisa dessa dedicação. Então deixa eu compartilhar com vocês quais são esses meus 4 pilares aí. Primeiro pilar, o crochê de vocês é único. Pode ter 1 milhão de crocheteiras. Só vocês fazem o crochê de vocês. Então assim, ó, ele precisa ter qualidade. Isso tem que ter. Qualidade, gente, não é diferencial, tá? Qualidade é o mínimo que o produto de vocês tem que ter, ok? Segundo pilar, o cliente. Gente, vocês precisam entender o cliente de vocês. Vocês precisam conhecer o cliente de vocês, certo? Vocês precisam saber onde vocês vão encontrar esse cliente de vocês. E, acima de tudo, vocês precisam surpreender o seu cliente, tá? Então, segundo pilar tá aí. Terceiro pilar é empresa. Entenda o crochê de vocês como um negócio. Entendam os conceitos por trás de um negócio. Quando o meu crochê é visto por mim mesma como uma empresa, ele tem muito mais chances de sucesso do que enquanto eu olhar para ele como um hobby, tá ok? E o último pilar, e que eu diria que é muito importante e que na minha vida foi transformador enquanto negócio de crochê, é a comunidade. Trabalhem em comunidade.
Estejam próximos de pessoas que entendem do negócio de vocês. Porque vocês podem compartilhar conhecimento, vocês podem compartilhar ideias, vocês podem compartilhar dúvidas, angústias. Trabalhar em comunidade, gente, dá para vocês a energia, o gás que vocês precisam para não desistir. Então são 4 pilares aí, gente, que podem transformar o crochê de vocês, porque transformaram o meu. Como eu disse para vocês no início dessa aula, tudo o que eu falo para vocês aqui é fruto da minha experiência, é 100% fruto da minha experiência. E por isso eu compartilho com vocês, porque eu quero que vocês tenham essa experiência positiva. Pena que eu não tive quem me dissesse isso quando eu comecei, mas valeu muito a pena porque hoje eu tô aqui compartilhando com vocês. Então, gente, agora eu quero deixar um exercício para vocês. Esse exercício eu vou enviar lá no grupo do Telegram, tá? Então, quem não tá no grupo do Telegram ainda, também entre lá, por favor. Mas eu vou compartilhar um PDF com esse exercício para vocês. E é bem importante, por mais que vocês talvez não tenham essa experiência, mas é bem importante que vocês façam esse exercício e possam pensar um pouco em tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar com tudo isso, tá? Então, são 4 respostas que vocês vão ter que me dar. Número 1, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês listarem 2 itens. Para cada pergunta dessas, eu vou pedir para vocês fazerem uma lista de 2 itens apenas. Vou facilitar para vocês. Então, assim, ó, liste 2 itens. Tô lendo aqui na minha colinha, tá, gente? Liste 2 itens para cada um dos pilares que eu mencionei, usando exemplos concretos, de coisas concretas que vocês podem fazer, tá? Não é aquela coisa de, acreditar mais em mim mesma, tá? Como que tu vai acreditar mais em ti mesmo se for esse um item da lista de vocês, tá? Então, primeira pergunta, de que forma vocês podem ter mais qualidade? Listem 2 ações que vocês podem ter para ter mais qualidade no crochê de vocês, tá? Já que esse é o nosso pilar número 1. Para o pilar número 2, como você pode surpreender seu cliente? 2 formas concretas de surpreender o seu cliente. Para o pilar número 3, quais 2 conceitos de empresa você acredita serem importantes para serem colocados em práticas no seu negócio de crochê? Tá? Então, assim, ó, sejam bem específicas. Eu preciso trabalhar marketing e finanças. Ok, tá? Mas lembrem-se que a gente tem muita coisa, né? Mas pensem o que pode ser 2 setores de um negócio que vocês acham que é importante para fazer com que o negócio de vocês ande. E pro pilar número 4, onde vocês podem encontrar pessoas que queiram compartilhar conhecimento e prática. E quando eu falo disso, eu estou falando de pessoas que podem ser crocheteiras, mas podem ser pessoas de outras áreas de um negócio, né? Onde encontrar essas pessoas? Onde encontrar essa rede de contatos, né? Onde fazer essa rede de contatos para que o negócio de vocês ande e ande de verdade, tá ok? Vou disponibilizar esse PDF para vocês lá no grupo do Telegram, tá ok? Então, minha gente, posto esse exercício para vocês, ele vai estar lá dentro do Telegram, tá? A gente vai compartilhar com vocês um PDF com o exercício. Agora a gente vai pro crochê, né? Então, só para lembrar vocês já receberam a lista de materiais, mas o que a gente vai precisar para fazer a clutch Elisa? Deixa eu até pegar ela aqui para mostrar para vocês. Olha que linda! O que a gente vai precisar? Esse aqui a gente usou fio multitécnicas, então é um rolo de fio multitécnicas para fazer essa clutch, tá? A gente precisa de botão imantado de costurar, certo? E a agulha, vocês vão usar a agulha que melhor se adapta com vocês. Eu sempre uso a agulha número 8, tá? Então vai depender um pouquinho de cada mão, de como funciona a mão de vocês com relação ao crochê. Mas eu espero que vocês gostem da clutch Elisa que a gente vai trabalhar agora, tá ok? Então, gente, vamos lá? Olha só que linda a nossa clutch Elisa, tá? Ela tem aqui uma alça, né? Que a gente pode usar para enfiar a mão por dentro, né? Para ela ficar firme na mão da gente. Então é essa bolsa que a gente vai trabalhar hoje, essa clutch aqui. Ela com botões, a gente coloca botões botões imantados dentro, né? Então ela tem essa aba por cima aqui, tá ok? Esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Essa aqui foi feita na cor rosé.
mas nós vamos trabalhar com a cor nude hoje, tá? Ele é um nude mais rosado, certo? Se vocês olharem aqui, uma dica que eu dou para vocês, para quem usa o fio da Multitécnicas. O fio da Multitécnicas vem sem lote, tá? Não vem número de lote na embalagem. Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco a data da compra, porque se eu quiser trocar com alguém, se eu quiser poder comprar fios nessa cor, eu tenho como consultar com as pessoas que também têm essa prática, se é o mesmo lote de fio, tá? Mas não existe lote de fio especificado na embalagem. Deixa eu tirar aqui para vocês. Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar um rolo de fio Multitécnicas na cor nude. Nós vamos usar uma agulha número 8, eu uso a Tulip 8 milímetros, ok? Para quem não conhece ainda, essa é uma agulha importada que eu sempre recomendo, ela é muito boa. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, tá ok? 2 botões imantados, esse botão aqui ele é um botão imantado de costura, tá? Eu sempre compro esse botão aqui no Mercado Livre, eles vendem pacotes com 100, nós vamos precisar de 2. Eu vou usar um metalzinho com a minha logomarca, mas vocês podem usar qualquer tipo de metal ou qualquer adereço para colocar na clutch de vocês, como eu fiz aqui nessa minha, tá? Vocês podem colocar alguma coisa aqui, não precisa ser necessariamente nesse canto. Então, vocês podem usar qualquer tipo ou não necessariamente metal, madeira, fica muito bonito também, né? Ele tem aqui essa partezinha de trás, ó, deixa eu mostrar para vocês, que isso aqui fica preso por baixo, deixa eu tirar daqui. Isso aqui fica preso por baixo da peça, né? A gente encaixa isso aqui na peça e essa parte vai ser presa por baixo, que é para dar mais sustentação e mais firmeza à peça de vocês, tá? Vamos precisar de fio de costura e agulha, né, para costurar as pecinhas de imantado, uma tesoura e talvez, a minha cola tá feinha, coitadinha, mas talvez vocês precisem de cola para o caso do fio estar com emendas, então eu às vezes uso cola pega mil, né, a tal da cola universal. É o que a gente vai precisar para fazer essa clutch aqui. Então, estão prontas para começar? As meninas, eu tenho muitas pessoas que me consultam quanto ao fio Multitécnicas e me dizem assim, Márcia, ele sai todo enrolado. Vocês estão vendo que ele sai todo enrolado assim, ó? É no início que ele sai mais enrolado assim, depois ele já começa a se ajeitar. Mas eu sempre endireito ele, eu gosto de endireitar. Esse fio aqui é um fio que está com 2 milímetros, com 20 milímetros, aliás, 2 centímetros de largura, né? E nós vamos começar, então, a nossa clutch com 19 correntinhas, ok? Ou seja, serão 18 mais uma. Então, a gente faz esse primeiro nozinho aqui, deixa eu fazer de novo para mostrar para vocês. Enrola na agulha aqui, ó, dá uma torcidinha e passa o fio por dentro. Esse nozinho não vai contar, tá? E a partir daqui que nós vamos começar a fazer 19 correntinhas. 2, ó, como é que faz a correntinha, né? Para quem tá aprendendo. Abrindo de novo. Fiz aquele nozinho, tá? Tô com a agulha lá dentro. Busco o fio lá, dou uma laçada nele e passo por cima desse que fica na agulha. Ó, busca lá e passa por dentro desse que fica na agulha. É só isso que vocês precisam fazer. Busca o fio e passa por dentro dessa laçada que fica na agulha, ok? Aqui nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, se a gente pegar nossa clutch aqui, ó, ela, na primeira, ela vai ficar um pouquinho mais, olhando assim, né, ela parece que não tá do mesmo tamanho, só que o que vai acontecer? À medida que a gente vai colocar pontos, ela vai esticar, né? Então, a gente vai colocar aqui os pontinhos, aí ela vai esticar desse jeito. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Só que eu não vou fazer essa carreira de ponto baixo pegando nessas alcinhas de cima aqui. Eu vou pegar, se vocês olharem aqui atrás, ó, cada ponto, cada correntinha que eu fiz, formou uma terceira alcinha aqui por trás. E é nessa que a gente vai trabalhar para fazer essa primeira carreira. Então, olha aqui, ó. A gente tem a primeira alcinha aqui, não vai ser nessa, nós vamos trabalhar na segunda, tá? Então, a gente vai entrar aqui, vai pegar a alcinha lá, ó, tá vendo?
Buscou e agora vai fazer o quê? Ponto baixo. Ficou com 2 na agulha, dá uma laçada e passa por dentro. Pega a terceira alcinha, ficou com 2 na agulha, laçada e passa por dentro. E aí a correntinha de vocês, ela vai ficar integral aqui. Ela não vai ficar cortada no meio. Quando a gente pega essas alcinhas de cima, a correntinha da gente fica cortada. Essa vai ficar integral, tá? Ela vai ficar uma correntinha na íntegra, digamos assim. Agora a gente vai puxar aqui, ó, pega lá atrás, sempre no terceiro elinho. Cada correntinha forma 3 elinhos, 2 na frente e 1 atrás. A gente vai pegar esse de trás, essa alcinha de trás aqui. E a gente vai ter que ficar com 18 pontos na nossa primeira carreira. E sempre tem que cuidar, gente, para não ficar com menos pontos nas carreiras seguintes. Às vezes a gente está fazendo crochê e batendo papo, olhando novela, olhando série, sei lá, qualquer coisa, e a gente acaba se perdendo e quando vê, ficou um ponto a menos. Como é uma peça pequena, uma peça delicada, um ponto a menos, gente, vai dar muita diferença no trabalho de vocês. O trabalho vai ficar torto, tá? E olha só a vantagem de a gente trabalhar com esse fio, né? O que vai acontecendo? Se ele vai enrolando, se a peça vai enrolando, a gente dá uma esticadinha nela, ó, e ela já fica retinha, tá? Agora já estamos indo para os finalmente aqui. Aqui. Quantos pontos nós temos? Vamos contar aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E agora nós vamos fazer o último aqui, 18. Depois, se vocês quiserem, esse nozinho aqui dá para abrir. Eu deixo ele porque ele não vai incomodar, ele não vai atrapalhar. Mas se vocês quiserem, podem abrir esse nozinho aqui. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma corrente, vira o trabalho nesse sentido aqui e começa de novo com ponto baixo, tá? Nós vamos fazer 9 carreiras dessa forma, certo? Se vocês usarem um fio mais fino, vocês vão ter que fazer mais mais correntinhas, né? Mais pontos baixos para conseguir chegar na medida que vai ficar essa clutch aqui. Abaixo desse vídeo aqui, vocês vão ter, eu vou passar para vocês as medidas finais, que ela fica aberta e como que ela fica fechada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui não dá para medir ainda, porque o que acontece? Depois nós vamos fazer uma carreira de acabamento em toda a volta. Então, se eu medir agora, não é o tamanho ainda que ela vai ficar, tá? Então, vamos terminar. Ela é toda uma peça só, né, gente? Ó, vamos agora chegar aqui no final. Eu tenho aqui um pontinho e aqui a gente quase não enxerga o ponto, mas eu tenho a cabeça do ponto aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer este aqui e mais aqui na cabeça do ponto, eu vou pegar, ó, os 2 elinhos e vou fazer um ponto baixo aqui. Fez uma correntinha, virou o trabalho e entra onde? No primeiro aqui, não entra no segundo. Se entrar no segundo, ele vai ficar torto, tá? E de novo, nós vamos fazendo 18 pontos baixos aqui. Eu amo essa cor de paixão, gente. Acho que é linda essa cor. Ele é um nude mais rosado, ele fica muito bonito. Ó, estão vendo? O ponto baixo é simples. Gente, olha só, o ponto baixo, ele é a base de todo o crochê. Todo o crochê é feito em ponto baixo. O que acontece? Por exemplo, mas Márcia, existe o ponto alto. Sim, o ponto alto, ele é o quê? Nada mais, nada menos do que uma oscilação do ponto baixo, tá? Tudo acontece a partir do ponto baixo. Todos os pontos que existem. Ó, de novo, cheguei lá no final, onde é que eu vou entrar? Nesses 2, ó, aqui em cima, ó, na cabeça do ponto. Tá vendo lá, ó? Tenho 2 elinhos aqui, um Vzinho, né? É ali que eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer o meu ponto baixo. Correntinha, vira o trabalho e novamente.
Até a gente chegar na dobra da nossa clutch, quando a gente chega no tamanho. E isso é outra coisa, gente, se vocês quiserem fazer a peça maior, né, se vocês quiserem fazer uma dobra maior, que ela fique maior de altura, é só fazer mais carreiras, né, em vez de fazer 9, como a gente vai fazer aqui, tu pode fazer 12, pode fazer 15, só que aí a tua peça vai ficar maior e pode ficar desproporcional, talvez, né, o aumento dela vocês vão fazer de acordo com o tamanho que vocês querem ter na peça de vocês. E lembre-se sempre de testar, né, pessoas. A gente precisa testar as coisas que a gente faz. A gente não pode ficar sempre dependendo só de receita pronta. A gente tem que usar um pouquinho a nossa criatividade. Deixa eu contar para vocês por que o nome dessa clutch aqui é Elisa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer mais um ponto aqui. Agora eu vou fazer o último aqui, ó, pegando os dois aqui em cima, ó. Esses, opa, entrou aqui. Pegando esses dois aqui. E fiz de novo um ponto baixo. Tá vendo que ela vai ficando retinha? Correntinha, virou o trabalho, entra no primeiro. Tá? Então, deixa eu contar pra vocês por que essa clutch é lisa. Eu contei pra vocês um pouquinho que eu aprendi crochê com a minha mãe, né? Minha mãe chamava Ivone, a dona Ivone. E ela tinha um segundo nome que era Elisabetta, né? E é muito engraçada essa história, porque ela detestava o segundo nome dela. Porque o segundo nome dela, ela sempre dizia que era errado, que ela deveria ser Elizabeth. E quando eu nasci, a minha mãe, o meu pai me registrou como Márcia Elizabeth, porque ele nunca sabia se o nome da minha mãe era Elizabeth ou Elisabetta. Ele sempre fazia errado. Vou esperar um pouquinho. Léo? Leonora? Ei! Leonora? Leonora? Para! E aí o meu pai me registrou como Márcia Elizabeth. E como eu não tinha feito nenhuma bolsa até hoje em homenagem à minha mãe, eu resolvi fazer essa clutch aqui justamente para ensinar na nossa jornada e homenagear minha mãe, né? Dar uma homenagem para minha mãe. Mas como ela não gostava de Elisabetta, eu pensei, eu vou colocar Elisa, porque daí é parte do meu nome e parte do nome da minha mãe, né? Mas era muito interessante, assim, porque minha mãe, ela foi a pessoa que sempre me motivou a fazer. Ela sempre esteve do meu lado e sempre esteve me motivando. Todas as vezes que eu tinha algum tipo de dificuldade, que eu tinha alguma dúvida, seja com relação à carreira profissional, seja com relação à vida amorosa, seja com relação a qualquer coisa, que eu me sentia angustiada porque eu achava que eu não ia conseguir dar conta, que eu não ia conseguir fazer. A minha mãe sempre esteve muito do meu lado e sempre me dizendo a mesma coisa. A minha mãe sempre dizia para mim, quando eu tinha alguma angústia, ela sempre me dizia assim: calma, filha, isso também vai passar, né? Ou isso já vai passar, ela dizia, né? E a minha mãe sempre conseguiu me acalmar muito com essa fala dela. E eu me lembro muito bem, uma vez, ela já tinha partido, né? Minha mãe já faleceu, já tem 12 anos. Uma vez ela veio pra mim, eu tava com uma angústia muito grande, uma questão pessoal minha, e ela veio em sonho pra mim, né? No sonho, eu falava pra ela sobre a minha angústia, sobre a minha dificuldade, e eu me lembro muito bem de ela pegar o meu rosto, né? Parecia um filme, assim. Ela pegar o meu rosto e olhar dentro dos meus olhos e dizer pra mim: calma, filha, isso já vai passar, já vai dar tudo certo. E sabe que eu levo isso muito na minha vida, sempre. Qualquer dificuldade que eu tenha, por exemplo, quando eu comecei a fazer crochê, não foi tudo fácil, né? Como eu já contei pra vocês. Não foi uma coisa fácil, não foi tudo um mar de rosas, tudo simplesmente aconteceu. Não, eu tive muitas dificuldades até chegar onde eu cheguei. E sempre que eu encarei essas dificuldades, que eu tive essas dificuldades, toda vez eu pensei e penso até hoje no que a minha mãe me diria se eu me queixasse para ela ou falasse para ela da minha dificuldade.
Então isso é uma das coisas que eu gosto de trazer, porque às vezes as pessoas acham que tem que ser tudo fácil, né? E não é assim, a vida da gente não é tudo muito fácil, até porque se fosse fácil, que graça teria, né? Então a gente precisa pensar sempre nas nossas conquistas com esse olhar, assim, né? Dentro do crochê, se vocês forem pensar, vocês vão encontrar dificuldades. Algumas pessoas me dizem assim, Márcia, eu não sei vender, ou Márcia, eu não sei trabalhar com redes sociais, porque é uma das coisas que eu sempre falo, a rede social é o maior canal de vendas de vocês hoje em dia. Vocês só precisam algumas dicas de como usar a favor de vocês essas redes sociais. Então, quando vocês trazem essas dificuldades, Márcia, ninguém valoriza crochê, pensem nisso, né? Já vai dar tudo certo, vocês só precisam ter um pouco de paciência, vocês precisam ter calma e vocês precisam ter uma outra coisa que minha mãe sempre me deu. Ela sempre investiu em conhecimento para mim, né? Se eu aprendi inglês porque minha mãe acreditava que era isso que eu precisava fazer. Quando eu quero aprender alguma coisa relacionada ao crochê, o que eu faço? Eu busco conhecimento, eu vou estudar, né? E esse estudar, eu acho que é a nossa grande chance na vida. Quando a gente vai em busca de conhecimento, quando a gente se aproxima de pessoas que querem compartilhar crescimento, a gente tem um ganho que ninguém jamais vai tirar da gente, né? Aquela velha história, né, que os antigos falam, mas eu sempre digo assim, então eu sou antiga. Se eu estudar, se eu me aperfeiçoar, se eu me tornar uma pessoa melhor por conta de buscar conhecimento, podem me tirar tudo na vida, podem me roubar qualquer coisa, mas o meu conhecimento ninguém vai roubar de mim, né? O meu conhecimento vai continuar comigo para a vida toda. Isso foi uma coisa que para mim sempre ficou muito marcada, assim, da minha mãe. Então eu achei que nada mais justo do que a gente ter uma clutch, uma bolsa com o nome dela, né? E em homenagem à Dona Ivone, Elisabetta, a gente fez essa clutch aqui. Então eu tenho muito isso comigo, assim, eu tenho muitos eu trago muitos valores que a minha mãe sempre colocou pra gente. Minha mãe sempre nos deixou coisas importantes na vida que não tinham preço, mas que tinham valor, né? Para mim, esses conhecimentos da minha mãe, e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Vocês vão ter dificuldades, gente. Vocês vão encontrar dificuldades no crochê, vocês vão encontrar dificuldades, seja o que for que vocês decidam fazer na vida de vocês. Mas se vocês conseguirem entender que isso também vai passar e que tudo já vai dar certo, a gente só precisa de determinação, precisa de dedicação. Isso a minha mãe sempre dizia, vai dar certo, mas tu não pode desistir, né? E muitas vezes a gente desiste antes mesmo de começar, né? Gente, então aqui eu fiz 10 carreiras ao invés de 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então aqui, ó, vamos fazer aqui uma correntinha, vira o trabalho e agora, para eu poder ficar com essa voltinha aqui, onde é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar sempre atrás aqui, ó. No elinho de trás aqui, ó. Tá vendo? Cada cabeça de ponto forma um Vzinho aqui, tá vendo? Nós vamos trabalhar essa carreira somente no de trás. Só pegando no elinho de trás lá. Deixa eu mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Ele tem 2, ele tem o da frente. Antes a gente pegava aqui no meio. Agora a gente vai pegar lá atrás. Tá vendo? Ó. Pega no meio do ponto, no meio da cabeça do ponto. E faz um ponto, e faz ponto baixo. Ok? Agora a gente vai seguir pelo número de carreiras, a gente vai continuar com ponto baixo, certo? E vamos seguir para até poder fazer a próxima dobra, porque essa aqui é a dobra da nossa... da aba da nossa clutch. Da aba não, desculpa, do corpo da nossa clutch. Então vamos lá. Aqui estamos chegando nos finalmente
E aqui o último ponto, onde é que a gente vai pegar? Também naquela alcinha de trás lá. E agora, uma correntinha, virou o trabalho e segue como a gente estava fazendo o outro trabalho. Agora, a gente vai ter que ir andando até chegar na próxima dobra, que é essa dobra aqui, tá? Nós fizemos essa dobra aqui de baixo, tá vendo? Nós começamos aqui o nosso trabalho, fizemos essa dobra aqui de baixo. Agora nós vamos fazer isso até chegar nessa dobra aqui, ok? Depois, quando eu fizer mais umas 2 carreiras, eu mostro para vocês como que fica essa questão da dobra. Na realidade, aquela pegada na alcinha de trás é só para marcar a dobra. Se vocês não quiserem fazer, vocês podem fazer reto, tudo com ponto baixo, que funciona também. Mas eu gosto de fazer aquela dobra porque ela fica marcada. Acho que agora aqui já finalizando aqui a gente já consegue ver. Ó, gente, aqui vamos fazer o último ponto. Lembrando de pegar sempre os 2 elinhos ali. E aqui fazemos uma correntinha e viramos o trabalho. Olha aqui, ó, como já fica, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como já fica dobradinho direto aqui. Então, fizemos uma correntinha aqui, viramos o trabalho nesse sentido e segue com ponto baixo. Vocês podem pegar no elinho da frente para fazer o ponto baixo de vocês e não no de trás, tá? Deixa eu já mostrar para vocês o resultado que vai ficar. Em vez de pegar no elinho de trás, porque eu tô na carreira contrária, digamos assim, vai ficar exatamente igual. Só que em vez de pegar no de trás, pega no da frente, tá? Isso porque a gente fez tudo isso porque a gente fez uma carreira a mais. Então esses são alguns recursos que a gente tem que a gente às vezes não para pensar, mas era para pegar no elinho de trás. Mas se eu fiz uma carreira a mais do que eu deveria fazer, para não ficar no avesso, eu pego no elinho da frente. E aí eu tenho o mesmo resultado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando ele estiver pronto. E agora a gente já vai começar a crochetar. Essa aqui já é a primeira carreira da nossa aba, né? Da aba da nossa clutch. E aqui vai pegar aqui. Vai fazer uma correntinha, vira o trabalho nesse sentido. E sigo fazendo ponto baixo normal até chegar na parte da nossa clutch onde a gente tem que fazer essa casa. Mas já vou mostrar isso para vocês logo logo. Então, vamos lá mais algumas carreiras e eu já volto com vocês com o trabalho lá na parte da aba. Então, olha só, pessoal, eu fiz essa peça aqui, nós temos essa primeira parte aqui, que é a parte, né, de dentro da nossa clutch, e eu fiz ela com 10 carreiras. Lembra que eu disse no início que eu ia fazer ela com 9?
E isso é bom que aconteça para vocês entenderem que às vezes a coisa da receita não dá para vocês o resultado que vocês gostariam. Porque depende muito de espessura de fio. Esse fio aqui acaba sendo um fio um pouco mais fino, então ele acabou que a peça ficou um pouco menor. Então eu fiz 10 carreiras em vez de 9 nessa primeira parte. Aí a gente dobra ela aqui e a gente vai dobrar ela aqui, tá? Essa aqui ficou a parte da aba. Ela não tá pronta ainda, não tá finalizada. E eu já estou aqui com quantas carreiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então eu tenho que pensar no seguinte, quando eu for, depois eu vou fazer em toda a volta uma carreira de acabamento ainda. Então eu vou ter, aqui eu vou fazer já a minha casa, que é essa parte aqui, né? Eu já vou fazer a minha casa, porque depois eu vou ter que fazer mais uma carreira e depois eu ainda vou ter essa carreira de acabamento. Então a gente vai chegar lá, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, né? Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos dividir essa peça aqui. Nós temos 18 pontos. Então, como que a gente pode dividir? 4 pontos baixos de cada lado e o meio, a casa, vão ser 10 pontos, né? 10 correntinhas. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um ponto baixo aqui, uma correntinha aqui, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou puxar 10 correntinhas não muito apertadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou ter que pular 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que se eu entrar no 10º, vai sobrar aqui, vai dar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e mais o 5º. Então eu tenho que entrar aqui, onde é o 11º. Porque eu vou ter que fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. O que precisa acontecer? O que eu preciso prestar atenção? Isso aqui não pode ficar muito esticadinho, muito apertado. Ele tem que ficar exatamente no tamanho. Por isso que eu disse, não dá para apertar muito os pontos dessa correntinha, deixa eles mais soltinhos. Agora a gente faz o quê? A gente vai fazer uma correntinha, vira o trabalho e agora nós vamos fazer aqui os nossos 4 pontos baixos. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de entrar aqui, eu vou entrar aqui embaixo e vou fazer ele mais esticadinho aqui, tá? Isso dá um reforço no ponto de vocês. E agora sim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 10 pontos baixos, pegando a correntinha toda, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, ó, gente, agora no último, de novo, aqui a gente pegou lá embaixo, aqui a gente vai pegar lá embaixo de novo, tá? Então, pega aqui e faz 2, 3 e 4, tá? Agora, correntinha, virou o trabalho, lembrando que esse aqui é o nosso direito, o nosso lado direito, virou o trabalho e faz de novo. 1, 2, 3. Agora pode fazer aqui. 4, não precisa fazer lá embaixo, tá? E aqui vai pegar de novo lá dentro. 1,
Bom, gente, agora nós estamos chegando aqui no final, tá? Só que agora nós vamos fazer um negócio diferente. Agora nós já vamos começar, porque isso aqui é o nosso lado direito, tá aqui as dobras, né? Nós já vamos começar a fazer o acabamento em toda a volta. E a gente já vai começar esse acabamento no último ponto aqui do dessa última carreira. Que a gente vai fazer o quê? Tu vai fazer uma laçada, vai entrar lá e vai fazer meio ponto alto. Ó, deixa eu mostrar de novo. Nós faríamos um ponto baixo, que seria entrar aqui e puxar, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos dar uma laçada, entrar aqui, ficamos com 3 na agulha. Dá outra laçada e puxa todos. Agora, uma correntinha e no mesmo lugar vocês vão fazer um ponto baixo. E eu já vou explicar por quê. Para que isso aqui fique bem quadradinho, tá? Então agora a gente vai fazer em toda a volta e agora a gente tem que entender o que é toda a volta. Onde que a gente vai entrar com a nossa agulha para que o trabalho não fique ou esticado ou cheio de babados, tá? Então a gente sempre vai ter, a gente vai ter que fazer um ponto baixo em cada carreira, tá? Então se a gente olhar aqui, ó, essa carreira de baixo aqui, ela é uma carreira do lado direito. Então nós vamos pegar aonde na carreira do lado direito? Nós vamos pegar 2 elinhos do meu ponto baixo, o da frente e o de trás, e vamos fazer um ponto baixo. Na seguinte, a gente tem o avesso. E onde é que a gente vai entrar com a nossa agulha? Bem ali em cima, ó, do ladinho desse nozinho que formou. Entrou aqui e fez um ponto baixo. Ok? De novo, aqui é o lado direito. Então, pega lá 1 e 2. Tá vendo? Tem 2 elinhos do meu ponto baixo. E passo pro lado de cá. Eu divido o ponto baixo no meio. E aqui de novo. Tá vendo aqui, ó? Onde eu tenho esses nozinhos aqui, gente, é um ponto baixo pelo lado avesso, tá? Então eu vou entrar bem do ladinho do nozinho ali, que formou um buraquinho ali, e vou fazer o meu ponto baixo. De novo, aqui. E assim eu vou seguir até o final do meu trabalho. Ó. Aqui. E agora aqui embaixo. Entra no meio, como se fosse fazer um ponto centrado pela lateral. É o que vocês vão fazer quando pega o ponto pelo lado direito, né? Opa! Ó, aqui eu só vou pedir para vocês não pegarem aqui, ó, nesse buraco que forma. Pega no meio do último ponto baixo da carreira. Aqui, cadê? Aqui. Ó, pega no meio, tá vendo? Onde é que entrou a agulha? Entrou no meio do Vzinho, ok? E aqui a gente pega do lado do nozinho. Aqui ele é meio chatinho de fazer, então tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado só para não pegar um fio só, porque daí ele também fica esticado, fica feio. E agora a gente está chegando nos finalmentes aqui. Vamos lá ver o que faremos nos finalmentes agora, tá? Aqui, ao invés de eu entrar nesse ponto aqui, tá? Eu vou entrar aqui nessa voltinha. Eu vou entrar aqui, ó, onde tá saindo esse nozinho aqui. Aqui que eu vou entrar com o meu fio. Só que, de novo, eu vou dar uma laçada, vou entrar ali e vou fazer um meio ponto alto, tá? Agora, correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. Ok? Com isso, eu tô fazendo a minha viradinha aqui. Agora, nós vamos pegar onde? Sempre na cabeça dos pontos. E aí, a gente já pode ir trabalhando esse fio, escondendo esse fio junto, tá? Onde é que é a cabeça do ponto? É aqui, ó. Onde eu tenho forma aquela correntinha. Opa, eu esqueci de trazer esse fio junto. Pera aí. Deixa eu trazer esse fio aqui para ir escondendo ele. Tá? Ali eu já fiz. Então, é aqui. Ok. E aqui a gente dá sempre uma esticadinha para ele ficar bem retinho.
E aqui eu vou pegando ele sempre na cabeça do ponto. Deixa eu mostrar para vocês aqui sem esse fio, que fica mais fácil de enxergar. Ó, aqui na correntinha eu vou pegar. Chegando no fim aqui, o que eu faço? Entro nesse último aqui, só que eu vou fazer como meio ponto baixo. Laça, entra aqui, meio ponto alto, desculpa. Passou todo. Correntinha e entra no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Opa, acho que eu não entrei no mesmo lugar aqui. Aqui, entrei no mesmo lugar e fiz um ponto baixo. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? Todo o outro lado. Se vocês olharem o lado de cá, ó, ele ficou retinho, gente. Não tem absolutamente nada de babado e ele não tá esticado. Ele tá bem retinho o trabalho. Então agora a gente vai vir pro lado de cá e vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, de novo. Pega sempre duas aqui, ó, duas alcinhas aqui para fazer o ponto baixo. Vou puxar meu fio aqui. E aqui eu vou pegar do lado do ponto. Ó, pegou duas alcinhas lá e aqui pega no meio. Pegou duas alcinhas aqui e assim a gente segue até o final. Isso aqui, gente, é uma coisa que é interessante, porque a gente precisa entender o ponto que a gente está fazendo para conseguir saber exatamente onde a gente tem que entrar. Por isso é importante não apertar demais o ponto de vocês, né? Para vocês conseguirem enxergar o que vocês estão fazendo. Senão, não tem como, não funciona. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Aqui, como é o outro lado, ele vai ficar meio torcido o meu ponto baixo, né? Porque eu tô no outro lado da carreira agora, né? Antes eu tava do lado de cá. Então, ele vai dar uma torcida. Ó, tá vendo que ele fica assim, ó? Porque ele tá do lado avesso aqui agora. Então, eu tô entrando aqui. Deixa eu mostrar de novo. Ó, isso aqui é o meu ponto baixo do lado avesso. Eu vou pegar esse alinho e vou pegar esse alinho ali. Peguei dois. Viram? Ó, de novo, pega aqui e pega o outro ali. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é onde tem a dobra. E já estamos chegando ao fim. Opa. Agora aqui nós vamos fazer o último ponto. Como a gente vai fazer? Também vamos fazer meio ponto alto, aqui, ok? Só isso. Agora, a partir daqui, nós já vamos começar a fazer o quê? Nós vamos fazer até o final uma carreira de ponto baixíssimo, para ele dar esse acabamentinho aqui. Estão vendo? Só até o final aqui. Então, vamos lá. Então, a gente entra no mesmo e faz um ponto baixíssimo. Opa! Entra no mesmo ponto onde saiu com o meio ponto alto, tá? Para fazer o primeiro. Aí aqui a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Só para dar um acabamento final na nossa peça. Ok. Então, olha, essa aqui vai dar menos do que um rolo de malha, hein? De fio de malha. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui tá aquele nosso ponto alto, meio ponto alto. Aqui a gente também vai fazer um ponto baixíssimo. Só que agora eu já cortei o meu fio, nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar esse ponto aqui todo pra fora, tá? Vamos puxar isso aqui, esse fio todo pra fora. Cortei ele bem longo, mas não precisava ter cortado tão longo. E aqui a gente vai fazer o quê?
A gente vai entrar aqui, ó, tá? E vai puxar esse fio pra trás. De novo, puxa ele todo. Vou cortar ele, não precisa ser tão comprido. Vamos cortar ele aqui, só um pouquinho. Não precisa ser tão comprido. Aí fica uma sobrinha. A gente puxa ele todo aqui, né? Entrou ele lá. E agora volta aqui, onde foi o último ponto baixíssimo que a gente fez, e puxa ele pro lado de cá. E aí ele vai fazer o acabamentinho ali. Aí nós temos que puxar esse fio para trás aqui, pro lado de dentro. Depois a gente só esconde ele e corta ele, tá? E agora nós vamos para a última parte da nossa clutch Elisa, que é o quê? Que é a montagem. Assim, olhando, ela tá meio tortinha. Depois que ela estiver montadinha, vocês vão ver que ela vai ficar bem retinha, igual a outra, tá? A gente tem que prender os nossos botões também. Então agora a gente vai para a nossa parte de costura, tá ok? Então vamos lá. Pra gente fazer a nossa costura, nós vamos usar uma agulha de tapeceiro, um pedaço do próprio fio que a gente usou para fazer a clutch, que é o fio multitécnicas, que vocês sabem que eu gosto de usar, né? Aqui a gente dá uma medida, eu sempre tiro um pedaço do fio assim. E agora a gente precisa botar ela bem retinha aqui. Eu gosto de costurar ela pelo lado de fora mesmo, que a costura fique aparente, tá? Então eu entro aqui com o meu fio, eu vou prendendo ele por aqui um pouquinho. Depois a gente faz um acabamentinho do fio, tá? Deixa eu puxar ele aqui. Puxo ele bem aqui, deixo só uma pontinha para não escapar. Vou entrando mais um pouquinho aqui até chegar nesse primeiro pontinho aqui, tá? Aqui. Então, cheguei lá no meu primeiro ponto e eu vou entrar por ele aqui. Ok? E agora a gente só tem que cuidar para isso ficar bem retinho, tá, gente? Então, aqui vamos fazer o quê? Vai entrar aqui. E eu vou costurar ela toda... Vocês podem costurar ela assim, se vocês quiserem, tá? Eu gosto de costurar ela assim. Eu gosto que ela fique com aquele efeito do trabalhadinho assim, ó. Tá? É assim que eu gosto que fique o meu trabalho. Ele vai ficando essa costura aparente aqui. Mas cada um faz do seu jeito, né, gente? Aí vai muito do que vocês gostam de fazer. Dá pra fazer também, uma outra maneira que dá pra fazer, que eu gosto bastante, é não pegando ele todo. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês que tem várias maneiras de a gente fazer essa costura, né? Então deixa eu só abrir aqui pra mostrar pra vocês um outro jeito que eu gosto bastante de fazer. Talvez até vou deixar ele daquele jeito. Que é pegando sempre o quê? Pegando sempre o elinho de dentro dos dois lados, né? Então deixa eu mostrar pra vocês como é que dá pra fazer assim. Eu vou aqui e vou pegar só esse elinho aqui, tá? E daí aqui eu pego só esse. Também dá, ó. Eu já vou deixar ele assim, para não ter que abrir de novo. Fica mais delicado, tá? Quem não gosta de costura aparente, pode costurar ela do avesso, tá, gente? Só daí ela vai ficar um pouquinho mais grossinha nas laterais. Eu gosto de fazer assim porque ela não fica grossa, ela fica bem retinha nas laterais. Ó, aqui a gente entra aqui e entra nesse último aqui. Aí aqui o que eu faço? Eu passo por aqui e vou esconder o meu fio. Posso esconder ele por aqui. Vou passando ele nos pontos. E depois que eu passei ele um pouco, eu já boto ele pro lado de dentro do meu trabalho, porque depois eu acabo ele por dentro. Tá? Olha que bonitinho que fica o trabalhado. Tá vendo? Ele fica bem delicado. E agora a gente faz o outro lado. Vamos lá. Esse outro lado vocês podem fazer exatamente a mesma coisa, só cuidando para ela estar bem retinha. Aqui depois a gente coloca um pingo de cola, tá, gente? Não tem muita necessidade, mas eu gosto de colocar para garantir. Mesma coisa, a gente vai passando o fio por aqui por dentro.
para dar para prender ele um pouquinho, né? Esse meu fio tá compridão, mas eu vou deixar ele nesse comprimento todo que ele tá. Tá? Aí aqui de novo, até a gente chegar ali. Tá? Agora aqui a gente passa por baixo aqui e pega o primeiro aqui, ó. Esse fio comprido não tá legal, mas vamos lá. Agora sim. Ó, pega aqui e pega aqui. Ai, Márcia, mas fica a costura aparente. Eu gosto, eu acho bonito. Tem quem não goste, então... Aí vai do gosto de vocês. Porque ela é uma costura aparente, mas ela é uma costura com o mesmo fio, né? Tô ao contrário do que eu tava no outro lado. Eu normalmente costuro de baixo para cima esse outro lado aqui. Mas vai dar certo também. Chegando quase no final. Pega o último. E aqui dá pra voltar por aqui, ó. Tá? E agora a gente esconde ele de novo, pegando por baixo dos pontos. Não aperta demais, não puxa demais, para não ficar enrugado o trabalho de vocês. Lá para ele ficar bem retinho. E aí aqui a gente corta e depois a gente bota uns pinguinhos de cola em cada um dos lugares. Já deixa eu botar aqui. Ai, esse fio aqui é aquele que sobrou lá em cima, né? Então a gente já puxa ele para cá. Vai escondendo ele por baixo do trabalho, da trama, né? Que vocês fizeram, mas não quer vir. Agora sim. Tá? Também cuidado para não esticar demais e não perder o trabalho de vocês. Gosto de usar uma agulha um pouco mais fina para fazer isso aqui. Deu. Ok. Então a gente vai cortar, depois a gente vai colocar um pininho de cola. Que a gente pode cortar também, tá? Estica ela bem esticadinha. E agora, minha gente, é botar o metal e botar os botões, tá? Nós vamos colocar os botões imantados. Eu gosto de colocar a parte do macho aqui, tá? E a parte da fêmea aqui. Então, só que eu tenho que pensar numa coisa, onde é que eu vou colocar o meu metal? Se eu colocar o meu metal aqui, quando eu estiver segurando a minha bolsa, eu vou estar escondendo. Então, o ideal é que a gente coloque ou o metal desse lado ou desse lado, tá? Eu até antes tinha falado em colocar o metal aqui no meio, mas eu esqueci desse detalhe. Então, eu tenho que pensar no seguinte, onde é que eu vou colocar o meu metal? Eu vou colocar esse aqui um pouquinho mais para cima, porque aí ele não vai atrapalhar o fato de eu prender o botão imantado. Então, se eu coloco ele um pouquinho mais para cima aqui, eu posso prender o botão imantado bem aqui embaixo. Opa, tá faltando a pecinha aqui. A peça. Ok, então a gente vai colocar ele aqui. Eu gosto de prender ele entre os pontos, porque daí ele fica mais firmezinho. Só que aqui a gente tem que trazer essa garrinha pro lado de cá, tá vendo? E aí coloca essa pecinha aqui. Não tenho nenhum tecido, mas eu vou apoiar nessa outra bolsa aqui para poder fazer.
E aí vocês podem usar um alicate. Eu sou a pessoa que não usa alicate, eu uso o próprio cabo da tesoura para virar aqui os dentinhos do meu metal. Tá? Tá um pouco fofo demais isso aqui. Deixa eu apoiar aqui. Essa minha tesoura aqui não é muito boa. Eu tenho uma tesoura só para isso. Aqui. Pronto. Vocês podem apertar ele bem apertadinho. Porque depois, aliás, nós já vamos fazer isso logo, antes de prender os botões imantados. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um acabamentinho aqui, ó. A gente vai colar um pedacinho desse fio na mesma cor com a nossa cola universal. Essa minha tá mais para lá de Bagdá do que não sei o que. A gente vai colocar. Ela tá com a ponta. Agora sim. A gente vai colocar aqui. Só cuidado com essa cola se vocês forem usar alguma linha escura, tá? Porque ela fica esbranquiçada, ela deixa a linha esbranquiçada. Aqui não vai aparecer se pegar um pouquinho, mas na linha escura aparece, tá? Então aqui a gente deixa ele secar um pouquinho. Se quiser pode cortar ali. Pronto, opa, descolou aqui. Ok. Vamos aproveitar que a gente tá com a cola aqui. Ah, não, mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou passar esse fio aqui pro lado de dentro. Eu acho que fica mais legal do que ter a cola do lado de fora ali. Eu vou puxar ele pra cá, ó. Tá? E esse aqui é a mesma coisa. A gente entra aqui, pega ele e puxa ele pro lado de dentro. Aí dá pra cortar ele por dentro. Esse aqui também. A gente puxa pro lado de dentro. Viram? Viram que bonitinho? Olha que linda que fica essa clutch, gente. Eu amo essa clutch. Não é só porque tem o nome da minha mãe, né? Ó, então onde é que a gente vai prender? Eu vou prender o botão bem no cantinho aqui, tá, gente? Não tão no canto que ele fica aparecendo, mas bem no cantinho aqui. Então a gente vai entrar com a nossa agulha lá de costura e vai prender nas alcinhas aqui, tá? Em cada uma das alcinhas. Prende bem, tá? Eu não uso aquela linha invisível. Tem gente que gosta, eu não gosto, tá? Mas se tu conseguir uma linha bem na cor da clutch, fica melhor, é lógico, né? Mas prende bem, faz vários pontinhos ali, ok? Depois não corta, quando for passar pro do lado, não corta o fio. Vem pra cá com o próprio mesmo fio e prende lá, tá? Tenta deixá-la bem retinha. E aí, vai costurar aqui. Ok. Ó, faz vários pontinhos. E por que eu digo prende bem? Porque isso aqui é um negócio que gosta de... Porque como a gente abre e fecha muito a bolsa, né? Acaba que a gente precisa... A costura com o tempo vai se soltando, né? Então, isso eu sempre digo para as minhas clientes, ó, se por acaso soltar o botão daqui a algum tempo, é só pegar uma linha de costura e ir lá costurar, né? Ou leva para costureira, enfim. Ó, já estamos fazendo a terceira alcinha. Então, agora a gente prendeu esse lado, agora vamos prender o lado de cá. Como que eu meço? Tá? Aqui, ó. Ajeito direitinho aqui. Olho lá onde é que tá o botão. Ó, ele tá bem aqui assim. Então, eu só prendo o meu botão aqui. E aí eu vou costurar o meu botão. E assim a gente segue. Depois, gente, vou fazer o outro lado, mas depois eu volto para mostrar para vocês aqui. Só, né, terminar aqui e a gente já prende os outros dois e depois, daqui a pouquinho eu já mostro volto para mostrar pronto para vocês, tá ok?
tá aqui, gente, prontinha com nossos 4 botões presos, ok? Olha só que linda que ficou a nossa clutch. Tá vendo que ela é um tom diferente? E olha aqui a quantidade de fio que sobrou, né? Ou seja, dá para fazer quase 2 com um rolo de fio da Multitécnicas, tá? Ó, e ela ficou exatamente do mesmo tamanho que a outra. Só que eu fiz uma carreira a mais. A única coisa que eu fiz, na realidade 2 carreiras a mais eu fiz. Então, tá aí a nossa lindinha clutch Elisa, em homenagem à dona Ivone, minha mãe, Ivone Elisabetta. Tá aqui a nossa clutch. Gostaram da nossa clutch Elisa, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, sim. Mas antes de a gente encerrar essa nossa aula de hoje, eu preciso deixar um recado muito importante para vocês. Gente, sabe aquela história de expectativa e realidade? Talvez essa primeira clutch que vocês tenham feito não tenha ficado perfeita como vocês gostariam que ficasse. Talvez a segunda também não fique, né? Mas eu não quero que vocês desanimem. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem com essa clutch que vocês fizeram hoje? Guardem ela até o nosso próximo encontro na quarta-feira, porque na quarta-feira eu vou contar para vocês o que vocês podem fazer para que a clutch de vocês, esse trabalho que vocês fizeram, seja vendido e seja valorizado, para que vocês consigam ter valor no trabalho de vocês, mesmo que ele não tenha ficado perfeito, tá? Então, eu quero deixar uma mensagem final para vocês aqui sobre o trabalho de vocês e uma mensagem para vocês pensarem também para o nosso próximo encontro, quando eu vou te contar esse segredinho sobre a clutch que vocês fizeram hoje. Trabalhem com matéria-prima de qualidade. Invistam em conhecimento e criem peças incríveis. Assim, vocês vão poder colocar no trabalho de vocês o preço que vocês quiserem e não o preço que as outras pessoas acham que ele vale. Tá ok? Gente, vejo vocês na quarta-feira, às 20 horas aqui. A gente vai aprender mais uma clutch na quarta-feira e a gente vai falar na quarta-feira sobre tudo que a gente precisa fazer para ter um negócio de crochê de verdade, certo? Então espero vocês na quarta e fica aqui meu beijo gigante para vocês, tá ok? Beijo, beijo. Tchau!